Vamos abrir a Bíblia. Eu vou ligar a minha. Ligue a sua Bíblia aí também. Olha a passagem. 1 Coríntios 14. A gente vai... Tu já sabes, né? Esse capítulo aí é bem polêmico. Mas eu quero só o verso 34 e o verso 35. A segunda não polêmica por dele. acaso, não por acaso. Posso ler para vocês? Pode. Posso, pastor? Pode ler. Na minha tradução é na NVI que eu estou lendo. Que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Foi um chute aqui na minha canela, eu acho que está doendo. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido, em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Eu peço licença e vou embora, eu jogo a bomba para o pastor aqui. E agora, meu pastor? Conta aí, eu estou fazendo errado, eu falo na igreja, a mulherada fala. Como que é isso, pastor? Então, veja só. A questão que a gente falou no início, né? Se a pessoa lê e se ela não fizer considerações a respeito, ela vai inevitavelmente chegar a conclusões precipitadas. Este caso aqui é um bom exemplo. Então, por exemplo, a pessoa leu aqui, fez um recorte dessa passagem. Sim. Aí vai dar essa ideia mesmo. A mulher não pode falar, fica calada. E aí vai parecer que a Bíblia está sendo aqui preconceituosa em relação às mulheres e coisa do tipo. Que é o que pessoas mal intencionadas fazem com a Bíblia. Eles fazem um recorte de uma passagem, dão uma conotação que a Bíblia não está dando e falam, mas está escrito aqui. Está. Pois é. Mas aí que entra a questão que a gente mencionou no início. Existem regras. E aí dentro dessas regras que a gente vai avaliando o que... Veja, se nós estivermos conversando aqui qualquer situação, de repente passa alguém aqui pelo corredor aqui do estúdio e pega um pedaço de uma frase que a gente está conversando aqui de algum assunto. Por exemplo, eu vim para cá, pro estúdio, de repente vi um acidente de trânsito ali, alguém bateu o outro ali de moto, e um levantou do chão, pegou o outro pelo pescoço e disse, vou te matar. Um exemplo. Se ouve sua parte, vou te Aí eu matar. venho aqui e estou contando para vocês, olha, aconteceu um acidente assim, ali e tal, na esquina e tal, e o outro pegou assim pelo pescoço e vou te matar. Nessa hora tá passando alguém aqui e veio dizendo para a irmã que eu vou lhe matar. O que ele vai pensar? Ele vai, olha... Então fazer o corte, digamos assim, sem o contexto do que está sendo dito, vai levar a conclusões erradas, obviamente. Então, esse caso de Coríntios, né, o que nós podemos entender? Aqui nós podemos aplicar uma das regras, que é o contexto histórico. No caso, o tempo, o lugar, circunstâncias, o que está acontecendo lá? Então, será que as mulheres não podem falar ou fiquem caladas? Será que uma regra universal para todas as mulheres em todos os lugares? As circunstâncias? Ou havia alguma questão local lá na cidade chamada Corinto? Então, a primeira consideração que a gente faz aqui é o seguinte, é que a Bíblia não está ensinando que as mulheres não podem ter participação. Por quê? Porque existem passagens que mostram que as mulheres tinham participação na igreja. Correto. Falavam. Eu posso até citar algumas aqui, depois pode ser checada aí, né? Mas posso citar aqui 1 Coríntios 11, 5, Filipenses 4, 3, Atos 21, verso 9. Essas passagens mostram que as mulheres tinham participação na vida da igreja, inclusive como profetisas. Sim. Então, não havia essa discriminação de mulheres não tinham vez e voz. Tá? Essa é a primeira consideração. Então, dizer... as mulheres não podiam falar, havia uma discriminação, não havia, elas tinham participação. E a Bíblia não se contradiz. Sim, então não pode se 1 contradizer. Coríntios, Atos dizer uma coisa e aqui dizer Exatamente. outra, né? Agora, a segunda consideração é exatamente esse, o contexto. Então, quando nós vamos consultar algumas obras, comentários bíblicos, por exemplo, nós vamos observar que os eruditos ali vão mencionar que pelo contexto de Corinto, possivelmente, eu vou até frisar aqui um verso aqui. A irmã leu 34 e 35, né? Isso. Podemos pegar o versículo 33, por exemplo, que é um verso anterior. Sim. Que diz assim, ó, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então aqui fala sobre confusão, e fala que Deus não é de confusão. Então, pelo contexto do próprio livro, e também da epístola, no caso, entende-se que havia ali em Corinto, estava havendo uma situação específica, de que estava causando desordem nos cultos. Então, possivelmente, nós não podemos afirmar assim com toda a categoria, porém, os indícios mostram que havia ali em Corinto uma desordem na hora do culto, ou seja, alguém estava ministrando a palavra
e possivelmente as mulheres naquela igreja, naquela congregação local em Naquele Corinto, momento. estavam fazendo questionamentos durante o culto, enquanto se ministrava. E isso estava causando interrupções desnecessárias e tumultuando o ambiente do culto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma citação de um erudito, o Dr. David Steen. Ele é o autor do comentário judaico do Novo Testamento. Certo. Ele traz uma visão aqui bem interessante sobre esse assunto. Eu quero ler aqui para todos. Ele diz assim: é evidente que nem todas as mulheres, por exemplo, têm maridos para que elas possam perguntar, porque é dito aí no texto, né? Sim, Pergunta em pro casa. seu E aquelas que marido. não têm marido, pergunta para quem, né? É. Então, isso mostra que era algo local. Ele diz assim: Paulo está respondendo uma pergunta que os coríntios fizeram sobre as mulheres discutirem com seus maridos sobre algo que era dito enquanto ainda estava sendo dito. Isso perturbaria o decoro, mesmo que a mulher estivesse sentada próximo ao marido, diz ele. Mas se o costume judeu universal, naquele tempo, inclusive das congregações ortodoxas de hoje, era seguido, no qual homens e mulheres sentavam-se separadamente na sinagoga, seria obviamente intolerável ter maridos e esposas gritando uns para com os outros através desse muro divisor que havia. Então, diz aqui, Paulo coloca essas instruções precisamente nesse ponto da carta, porque esse é o ponto em que ele está lidando com as questões de decoro e da ordem pública nas reuniões congregacionais. Ou seja, então esse erudito mostra-nos que havia, inclusive, esse costume de eles sentavam separados. Então daí fica, porque se estão juntos... Aqui. É porque eu pergunto para ele, isso está certo, mas ele está aqui bem do meu ladinho, né? Pois é, Você agora, tá lá do outro lado. se estão separados, aí tem que Gritar, né? Então imagina isso numa congregação. Então, possivelmente esse era o contexto. Estava havendo desordem no culto ali em Corinto e Paulo escreve orientando especificamente aquelas mulheres que estavam promovendo isso para que ficassem caladas nesse contexto, perguntassem caso aos maridos. Agora, como dissemos antes, não que elas não pudessem ter participação da igreja, que elas tinham. Correto. Agora, embora essa seja uma instrução local, específica, daquele tempo, para aquela congregação, o princípio ele é válido. Por exemplo, hoje, mulheres, homens, qualquer um pode ser causador de tumulto no culto, no momento da solenidade, da adoração. Então, o princípio é válido. Tá? Mas ali as mulheres que estavam sendo o pivô naquele contexto. E hoje pode ser os homens tranquilamente também. O princípio é o mesmo.